Estamos de volta para mais um bloco do debate virtual de hoje, falando do impacto da pandemia do novo coronavírus na saúde mental da população. Especialistas já consideram que a gente vive hoje uma situação de emergência na área. Eu queria agora trazer alguns números interessantes de um levantamento feito pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que até o Dr. Eduardo chegou a comentar no primeiro bloco. 89,2% dos médicos entrevistados relataram agravamento dos quadros psiquiátricos dos pacientes durante a pandemia. 67,8% dos entrevistados receberam novos pacientes após o início da pandemia e 69,3% voltaram a atender pacientes que receberam alta antes da pandemia. Doutor Eduardo, toda essa situação que a gente pôde ver, por esses números, por esse levantamento, a gente sabe aonde vai chegar, digamos assim. Ela termina junto com a pandemia ou esse impacto, no tratamento, no atendimento à saúde mental, ele vai ter um impacto prolongado também no pós-pandemia? Eu fiz parte dessa pesquisa, né? Eu sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, e, infelizmente, não. O que a gente, na verdade, deve estar fazendo agora é um trabalho de prevenção, né? Como sempre, o trabalho de prevenção é o melhor trabalho que qualquer um pode pensar em fazer, né? Seja em qualquer área que lide com o adoecimento do ser humano, tá? Esses dados que você trouxe aí foram dados bastante impactantes e que mostram, né, que a possibilidade de, no pós-pandemia, né, a gente, na verdade, ter mais pacientes com transtornos mentais é maior, ela é grande, porque você leu aí as estatísticas da pesquisa, nós tivemos o surgimento de casos em pessoas que nunca tiveram o transtorno mental. O que ocorre? Para que um transtorno mental aconteça, né, eu preciso de um tripé. Eu preciso da vulnerabilidade biológica, eu preciso de uma estrutura psicológica que saiba melhor ou pior lidar com questões estressoras, e eu preciso das questões sociais, tá? Então, se a gente olha para esse tripé, né, quem realmente adoeceu já tinha uma vulnerabilidade biológica. E a pandemia foi o fator estressor que desencadeou o aparecimento do quadro. Quem piorou, obviamente, já tinha um quadro, entendeu? E agora vai ter todo um trabalho para estabilizar novamente. Tá? Se eu tenho a vulnerabilidade biológica e eu tenho a questão psicológica, né, de ter dificuldades de lidar, como a Fátima bem colocou, com mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, e eu não consigo me adaptar a isso, tá? Essas pessoas costumam ficar esperando que tudo volte a uma normalidade, tá? Que a gente já sabe que é meio complicada dela acontecer. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um cuidado muito maior com essas pessoas que adoeceram, né, durante a pandemia, porque uma vez aberto um quadro, e aí vai depender de que tipo de quadro, se é uma síndrome ansiosa, se é um transtorno depressivo, se é um transtorno de estresse pós-traumático. Existem várias pessoas, por exemplo, que não puderam viver seus lutos, não puderam acompanhar os velórios, não puderam acompanhar o enterro de um filho, de um pai, de uma mãe. Então, essas pessoas, se elas têm a vulnerabilidade biológica para o adoecimento, elas adoeceram, entendeu? E essa revivência que tem que ser trabalhada em conjunto entre a psiquiatria e a psicologia, tá? Ela vai ser trabalhada a longo prazo, tá? Ainda tem um detalhe, né, Natália? A gente percebe claramente, né, até mesmo
nas entrevistas, nas perguntas que nos estão colocadas, é como vai ser no pós-pandemia, e eu costumo dizer, eu não tenho a menor ideia de quando começa o pós-pandemia. Então, a gente ainda vive essa expectativa. Então, repara que a própria pergunta que você traz, ela traz uma expectativa de que a pós-pandemia é amanhã, entendeu? Então, a gente tem que saber trabalhar, que, na verdade, a gente não sabe quando vai ser a pós-pandemia e, consequentemente, a gente tem que estar muito atento com novos adoecimentos e com novas dificuldades, com pacientes que já tinham problemas mentais, né? Então, como eu falo, o trabalho é preventivo. Eu sempre digo o seguinte, todo mundo faz um check-up, tá? Porque tem medo de morrer do coração, porque tem medo de ter um problema de saúde física, tá? Mas é difícil alguém fazer uma avaliação psicológica, né, Fátima? Ou uma avaliação psiquiátrica para se prevenir de eventualmente vir a adoecer, entende? Ainda lidamos com muito preconceito em relação a essa área dos transtornos mentais, um medo muito grande, inclusive de se falar deles. E é uma hora que a gente tem que trabalhar essa questão de acabar com esse estigma, porque se você, como a Fátima colocou, está sentindo que não aguenta mais, vai conversar com alguém, né, de preferência um profissional da área, tá, para saber o quanto esse não aguenta mais pode te colocar em risco de um adoecimento antes que você adoeça. Com certeza, não. A gente sempre fala, né? Eu tenho amigos que são psicólogos e eles sempre reclamam disso, né? Que quando você tá com uma dor de dente, você procura o dentista, né? Quando você tá com qualquer outro problema de saúde, você vai procurar quem? O especialista para tratar daquele problema. E quando a gente fala de doenças mentais, né? Transtornos mentais, as pessoas têm muita resistência para procurar realmente o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, né? Ainda tem realmente esse estigma que não tem mais espaço, né, na nossa sociedade. A nossa sociedade, ela é uma sociedade, ainda mais hoje em dia com as redes sociais, ela dá a impressão de que é uma sociedade de vencedores, né? Então, se você não consegue, tá, você deve ter algum problema. Então, consequentemente, né, buscar uma ajuda dentro da área psi, né, muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza ou como um sinal de falta de força de vontade, tá? Quando, na verdade, nós adoecemos da mesma maneira que podemos adoecer de qualquer outro órgão, nós adoecemos do nosso cérebro e isso pode ter um reflexo na questão mental, tá? Nós não temos o controle sobre a nossa mente como nós gostamos de acreditar que temos. Realmente, não tem mais espaço, né, para esse tipo de preconceito. A gente até comentou em off aqui que é um ato de coragem, né, você procurar, né, doutora Fátima, procurar uma ajuda profissional numa situação como essa, né? Como o doutor Eduardo falou muito bem, é a questão do sucesso, né? Mas ninguém define sucesso. O que é o sucesso? Existe o ícone de sucesso universal. Sucesso para mim é uma coisa, né? Felicidade para mim é uma coisa, para você é outra, para as outras pessoas, né? O encontro de alguma coisa que é muito pessoal, muito íntima e muito única. Então, as pessoas, nos grupos sociais, nos grupos familiares, nos grupos próximos, né? Elas acabam determinando que a pessoa tem que alcançar alguma coisa, tem que alcançar, vamos ser uma fala muito generalista, tem que alcançar o sucesso, mas defina o sucesso. Quem tem que definir isso somos nós. Do início da pandemia, a minha plataforma, chamada Chave da Questão, do dia 21 de março ao dia 23 de março, ela recebeu 1,5 milhão de acessos. Caramba. De pessoas buscando auxílio e amparo. Dentro dessa questão que a gente está falando, dessa dificuldade das pessoas buscarem ajuda terapêutica, eu entendi isso como um movimento maravilhoso das pessoas. Só que, num primeiro olhar, fiquei maravilhada. Nossa, as pessoas encontraram a psicoterapia, as pessoas encontraram a psicologia. Só que, dentro dessa busca, vieram as antigas demandas, vieram as antigas questões e as antigas ideias fantásticas, né?
de que o psicólogo iria dar uma solução para elas. A gente continua nessa questão quase educacional de fazer as pessoas entenderem que elas próprias têm as alternativas e só elas conseguem as alternativas delas. Porque é dentro dessa questão do que a gente está falando, de ser capaz, de ser competente, de ser corajoso para o processo terapêutico, essa coragem é interna. E a pandemia, ela trouxe isso, que a gente falou logo do começo, logo no comecinho, né? O que as pessoas viam, o que as pessoas procuravam em março e o que elas procuram agora? Em março, elas procuravam entender a pandemia. Hoje, elas procuram entender a elas próprias, porque, de certa forma, elas se encontraram. Se encontraram na quarentena, se encontraram no isolamento. E na sua pergunta, né, que você fala, as pessoas vão sair as mesmas, né? Existe prevenção, e existe pós-venção. A gente ainda não consegue falar de pós-venção exatamente como o Eduardo falou. Quando é que acaba? Acaba? São perguntas que a gente se faz e que a gente tem que ter muita cautela para lidar, tanto conosco quanto com as pessoas enquanto profissionais. Nesse sentido que você está falando, né, você citou a sua plataforma, a chave da questão, né? É um atendimento virtual, né? É um atendimento online. Como que tem sido, como você tem notado que tem sido esse atendimento, né? Tanto para as pessoas, como elas estão recebendo isso, e quais são os principais desafios? Eu fiquei curiosa para saber como isso tem funcionado. Para os meus antigos clientes tem sido um enorme desafio, porque a minha linha, eu tenho 35 anos de clínica, eu tenho uma especialização, uma especialidade que inclui o corpo em terapia. Então, isso trouxe uma enorme dificuldade nesse trabalho. Para os novos, eu fiz psicanálise, então eu tenho a prática da psicanálise que ajuda agora bastante, né, no contato com a fala, exclusivamente com a fala e com uma análise assim mais linear, né, sem o contato, sem nada no trato com o corpo, na lida com o corpo. Então, os meus antigos clientes, eles hoje, eu posso dizer que eles hoje começam a dizer e a falar que não querem, que sentem falta do abraço. Essa semana eu ouvi um cliente falar, eu descobri que eu ia lá para ganhar um abraço. São questões que eu, na minha praxis, e aí exclusivamente na minha praxis, estou precisando lidar, né? Como compor isso. Os novos clientes, né, as pessoas que vêm procurando, elas já têm isso como um conceito. Elas já sabem que o atendimento será online. Elas já sabem que tudo vai acontecer pela telinha. Então, elas vêm muito mais resilientes a isso. O que eu falo muito em supervisão, e posso dizer que eu não sei como o Eduardo vê isso, mas para mim tem sido muito mais cansativo. Muito mais cansativo. Qual a sua opinião sobre isso, doutor Eduardo? Dentro da medicina, a liberação das teleconsultas veio que meio que de uma forma abrupta, na necessidade das pessoas ficarem em casa e poderem, de alguma forma, dar continuidade aos seus atendimentos. Tá? Isso está sendo motivo de bastante reflexão do Conselho Federal de Medicina, né, sobre os teleatendimentos. A gente tem que tomar muito cuidado, né? O Conselho Federal de Psicologia já aceita a teleconsulta há muitos anos, muito antes da pandemia. O teleatendimento na psicologia já era aprovado, o que não era a mesma coisa para a telemedicina. Nesse ponto, eu, sinceramente, né, eu tenho um consultório particular e eu até esperava ter um volume maior de consultas online do que eu tenho. Né? Meu consultório tem todas as seguranças, né, necessárias e eu não tenho aglomeração em sala de espera de jeito nenhum. Né? Então, pacientes meus que se mantêm estáveis, eu faço a consulta online, sem nenhum problema, tá?
Mas se eu percebo durante a consulta online que há alguma coisa que está acontecendo de diferente no meu paciente, já interrompi consulta online e já solicitei consulta presencial em algumas situações. Tá? Eu acho que é uma coisa bastante criteriosa que a gente tem que ter, porque eu, por exemplo, eu tenho uma opinião pessoal minha, tá? Que dentro da psiquiatria, dentro da minha especialidade, dentro da medicina, o primeiro contato é muito complicado que ele seja online, por várias razões que diferenciam, né, a prática médica da prática psicoterápica, psicológica. Tá? Tenho pacientes, inclusive pacientes que são considerados pacientes de risco, né, que, sabendo da segurança que existe dentro do meu consultório, né, vem ao consultório. Eu pergunto, mas por que você decidiu vir ao consultório? É um pouco pelo que a Fátima falou. Porque como é médico marcado, aí os meus filhos não brigam comigo que eu vou sair. Pelo menos eu dou uma volta, entendeu? Então, ter o médico, às vezes, marcado, né, é um alívio para poder dar uma saída desse isolamento, dessa coisa de ficar preso dentro de casa, né, o tempo todo. Né? Com certeza. Então, eu acho que a telemedicina ela está sendo, obviamente, cada vez mais utilizada. Isso é um futuro, né? Isso já estava sendo visto mesmo antes da pandemia. Eu acho que isso tende a aumentar, mas eu acho que o critério tem que ser muito bem estabelecido de quando você pode fazer uma consulta médica online, seja psiquiátrica, seja de outra especialidade, e quando você deve fazer uma consulta presencial. Com certeza. Então, Gente, eu vou ter que interromper a nossa conversa, eu vou deixar você concluir, doutora Fátima. É que a gente já chegou no nosso tempo, já passou até um pouquinho. Tem muita coisa para se falar sobre isso, né? Eu acho que o Estado, né, como um todo, tem que se atentar a essa onda, toda essa consequência, mais essa consequência que essa tsunami, né, que foi a pandemia trouxe para a gente, né? Então o Estado precisa olhar também para o tratamento da saúde mental da população e cada um de nós ir buscando estratégias, né? Os profissionais já estão buscando, né? Já estão se adaptando, cada um de nós ir buscando estratégias para realmente preservar a sua saúde mental em meio a essa pandemia. Quer concluir, doutora Fátima? Queria só deixar um adendo que eu acho importante. O Conselho Federal de Psicologia, ele regulamentou os atendimentos psicológicos, a psicoterapia, em novembro de 2018. O que havia anteriormente eram protocolos de atendimento não vinculados ao processo psicoterápico. O processo psicoterápico ele ficou regulamentado, de fato, em novembro de 2018, enquanto processo, enquanto continuidade, enquanto atendimento mesmo. Hoje, nós temos que estabelecer duas qualidades de atendimento, que é o aconselhamento psicológico, que lá na plataforma nós estávamos fazendo, que ele é focal, pontual, para aquele determinado assunto, e a psicoterapia em si, que é um processo de conhecimento e de desenvolvimento. Tá bom, obrigada, doutora. Eu quero agradecer aqui a doutora Fátima pelas dicas, né, por todos os esclarecimentos que foram dados, e também ao doutor Eduardo, que ajudou a gente a entender melhor mais essa consequência da pandemia da Covid-19. E a gente lembra para você que está nos assistindo que a saúde é o mais importante sempre. A gente não vive sem ela, então se cuidem, tomem todas as precauções necessárias para evitar a infecção pelo coronavírus, mas não deixem, né, como a gente estava comentando aqui, de fazer os exames de rotina, de ir ao médico e de cuidar da sua saúde mental. Se a gente não estiver bem, isso reflete na saúde física, reflete no nosso dia a dia e a gente não quer isso, né? Então, muito obrigada a todos pela audiência. Vocês podem assistir novamente esse programa no YouTube da TV Alerj e não deixe também de seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!